A depressão é hoje um dos problemas de saúde que mais gera preocupação em nível mundial, sendo considerada por muitos o mal do século. E isso não é à toa. Para se ter uma ideia, mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo vivem com esse transtorno, segundo as estimativas mais recentes que se tem da Organização Mundial da Saúde. É um problema que vem se tornando recorrente, mas que muitas vezes não recebe a devida atenção. A falta de apoio social é, inclusive, uma das principais dificuldades enfrentadas por quem se encontra nessa situação, conforme também aponta a OMS. Além disso, o estigma de doença mental é muito forte e ainda impede muitas pessoas de buscarem por tratamento adequado. No programa de hoje, a gente conversa sobre essa doença silenciosa, dolorosa e cheia de tabus. E para nos ajudar a comentar, a falar sobre esse assunto, nós trouxemos 3 convidados muito especiais. O João Arnaud, que é psiquiatra adulto-infantil do Hospital Universitário da UFMA. A Juliana Marina, que é psicóloga e professora universitária de psicologia. E o Márcio Costa, que é psicanalista e professor de psicologia do mestrado de psicologia aqui da UFMA. Muito obrigado pela presença de vocês e o Ângulos Ideias já está no ar. A depressão é hoje um importante fator de risco para o suicídio. De acordo com a própria Organização Mundial de Saúde, estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo comete suicídio. Isso deixa claro o quanto é importante a gente dialogar mais sobre a saúde mental, porque afinal muitas das questões que envolvem a depressão ou qualquer outro transtorno psicológico não são de simples compreensão para quem não vive isso. Por isso eu pergunto: como conseguir identificar, por ser silenciosa, como conseguir identificar os sinais da depressão? Acho que uma das coisas muito importantes quando a gente pensa em transtorno de humor e especificamente em depressão é entender que a gente tem múltiplos fatores associados, então a clínica não vai se apresentar de uma única maneira. Então, embora a gente imagine que toda depressão vai ter humor deprimido, humor triste, outras coisas são importantes a gente identificar, relacionadas à volição, à vontade. Então, às vezes, são pessoas que estão em sofrimento e não conseguem ter vontade, desejo em atividades que eram corriqueiras, que ele tinha prazer, tinha desejo em executar normalmente, até atividades de lazer, né? É importante até pensar que, de acordo com a faixa etária, a manifestação da depressão se dá de uma forma diferente. Por exemplo, na infância, a gente encontra crianças que começam com um comportamento opositor, não querem ir para a escola, desafia, começa a ser aquela criança mais problemática na escola, e isso pode ser um transtorno de humor. No idoso, é comum o paciente apresentar um quadro que a gente chama pseudodemência. Ele começa a não lembrar de alguma coisa, a família começa a suspeitar, será que ele está com Alzheimer? E isso pode ser um fator de risco, o início incipiente de quadro depressivo, né? Porque a gente está falando de uma síndrome que tem múltiplos fatores associados, né? Às vezes a gente entende a depressão como um fator de um estado de profunda tristeza. Mas às vezes a pessoa está triste porque aconteceu alguma coisa na vida dela, né, que deixou ela triste. Como que a psicologia vê essa diferença? A tristeza é um afeto que faz parte da vida humana, né? Então, assim como existe a alegria, existe a tristeza. Então, você não tem como ser humano sem passar por momentos de tristeza. A depressão, ao contrário, é um tipo de tristeza persistente que faz com que os territórios existenciais minguem. O que eu chamo de territórios existenciais, né? São aqueles territórios onde a gente precisa inventar para poder existir e viver como ser humano. O trabalho, a família, os amigos, os hobbies. Quando a gente começa a perceber que a pessoa perde o interesse por esses territórios eles começam literalmente a desaparecer, a pessoa não tem vontade de ir para o trabalho, não tem vontade de conviver com a sua família, com seus amigos, não tem vontade de pensar projetos novos, os projetos existenciais dessa pessoa começam a declinar, começam a desaparecer. São sinais inequívocos de que a pessoa está se encaminhando para um processo depressivo, né? Como a própria palavra diz, né? Depressão é aquilo que vai para baixo, né? Então, a pessoa vai sumindo, literalmente, dos seus territórios, né? Então, isso é um indicador de que pode haver algum tipo de depressão. Embora, como o João disse, né? São sempre múltiplos fatores nos processos de subjetivação. Então, a gente tem que, na escuta clínica, né? Na psicoterapia, a gente tem que escutar isso com muito cuidado para saber se, de fato, é um processo de depressão, no sentido de um processo que a gente chama em psicanálise de melancolia, é um processo de entristecimento generalizado que pode levar à morte,
ou se é, de fato, uma questão existencial da própria pessoa, porque às vezes é necessário que certos territórios existenciais minguem, é necessário que certos relacionamentos acabem, é necessário que você troque de emprego, é necessário que você mude de vida, né? Então, é necessário que no processo de psicoterapia, ou seja, no processo de escuta de cada sujeito, a gente consiga perceber se, de fato, esse processo de entristecimento generalizado aponta para um segundo momento de crescimento vital, ou seja, é necessário desaparecer e destruir certas coisas para que outras coisas possam nascer, ou se é um entristecimento generalizado, uma melancolização que leva, na verdade, somente para a morte. Então, é necessário fazer esse diagnóstico, ou melhor dizendo, esse acompanhamento muito cuidadoso no processo de psicoterapia. É isso que o Márcio fala, é muito importante, né? Se a gente for pensar pela perspectiva de um trabalho que não é só de um profissional, né? A saúde mental, ela ainda está muito sendo construída, assim, né? A gente ainda tem muito o que aprender, o senso comum, principalmente, assim, o que é cuidar da nossa saúde mental. Então, se os profissionais conseguem trabalhar numa perspectiva integrada, entendendo assim, agora é o meu momento de fazer um encaminhamento desse paciente para o psiquiatra e o psiquiatra também poder fazer a leitura de que só o atendimento dele ali não vai dar conta e ele precisa encaminhar para o psicólogo, isso também é fundamental para manter a qualidade de vida, né? Porque, às vezes, só a medicação ela não vai dar conta, ou só a terapia, só a psicologia também não vai dar conta. Então, quanto mais informação se puder circular no meio em relação à saúde mental, quanto mais informação as pessoas tiverem acesso, quanto mais integrado as profissões que lidam com a questão da saúde puderem trabalhar, isso é fundamental para diminuir esses índices, para manter a qualidade de vida e para que as pessoas se sintam seguras de saber quando é o momento de procurar um profissional, de procurar outro e saber que no limite daquela profissão ou na integração daquela profissão, os profissionais vão estar juntos na busca da sua qualidade de vida, né? E que profissionais assim estão aí nessas áreas limítrofes entre a psicologia para poder trabalhar junto com os psicólogos para superar esse problema? Eu acho que, essencialmente, assim, a gente está falando também da psiquiatria, né? E aí, com o cuidado, porque a gente vive num mundo que precisa de respostas muito imediatas, né? Todo mundo quer que o seu sofrimento seja superado do dia para o outro, não, como ele estava falando, o tempo de suportar essa angústia, de suportar a tristeza, ele precisa ser diminuído numa velocidade que, às vezes, não é a velocidade do humano, né? Nós somos humanos, a gente passa por processos de tristeza, faz parte da vida viver separações, faz parte da vida precisar trocar de um emprego, faz parte lidar com certos impasses que são do humano. Então, essa pressa e essa relação de causa e efeito, assim, então eu estou triste, as pessoas hoje vão lá no Google, se diagnosticam, veem todos os seus sinais e seus sintomas e fazem essa relação de causa e efeito de uma forma muito acelerada. Então, espera-se, às vezes, muito que a medicação, ela dê conta de uma coisa que é do humano e que só a medicação não vai dar. Então, essa conversa, eu acho que fundamentalmente aí, né, pensando na psicologia e a psiquiatria, ela é fundamental. Pensar até assim, de repente, em outras profissões que podem atuar junto com a psiquiatria, com a psicologia, são pacientes que a gente tem que buscar o que é a prazer nesses pacientes, né? São pessoas que estão em sofrimento, que de repente uma atividade física, com orientação com o educador físico, um idoso que está com um quadro depressivo e pode se beneficiar de uma terapia ocupacional. Então, assim, é tratar com muitas mãos mesmo. Eu acho que esse pensar interdisciplinar, essa discussão é fundamental. Numa equipe multi, normalmente a gente considera, né, terapeuta ocupacional, psicólogo, fono, o psiquiatra, enfermagem também. Então, realmente são muitas mãos, assim, né, para poder trabalhar junto, né? Isso que eu acho que é o fundamental, é que esse trabalho possa acontecer junto, não como uma disputa de territórios, assim, como uma disputa de quem consegue dar a resposta mais rápida, quem consegue sanar aquele problema de uma forma mais rápida, né? Entendendo que o tempo do sujeito, ele não é esse tempo acelerado, né? Às vezes a gente precisa vivenciar uma tristeza, a gente precisa vivenciar um luto, para que se possa construir outras coisas. Então, isso também tem um tempo
de elaboração, né? Que a pessoa precisa daquele tempo para elaborar uma tristeza. Agora, não se pode viver também nessa tristeza alongada, né? Então, eu vou passar anos vivendo uma tristeza, anos num processo de mortificação, anos sem conseguir dar conta de sentir prazer numa vivência coletiva com os meus amigos, uma vida social. E aí, isso minguando, a gente precisa ter a atenção que... Na medida que a depressão, como eu estava falando, né, é uma perda de territórios existenciais, esse trabalho multiprofissional ele é essencial. Porque são esses profissionais, né, já que há esse diagnóstico assim, cultural e científico de um transtorno, de uma enfermidade, né, psíquica, então é necessário que vários profissionais então comecem a se cercar dessa pessoa para justamente criar outros territórios, né? Como o João falava, né, educadores físicos, terapeuta ocupacional, enfim, uma série de outros profissionais, até terapias alternativas, né, que são muito interessantes, né, como acupuntura. Qualquer forma de cuidado consigo próprio faz com que a força de vida daquela pessoa comece a se fortalecer e ela começa a novamente ter desejo, ou seja, vontade de viver, vontade de criar coisas, né? E é por isso que o trabalho multiprofissional, cada vez mais ele tem sido discutido nas ciências, na psicologia, na psiquiatria, mesmo na psicanálise, né? Embora a psicanálise seja um trabalho mais de escuta mesmo do sujeito, né? Mas todas as profissões falam muito, cada vez mais, desse trabalho interdisciplinar, né? Multiprofissional, porque falando de depressão, né, que tem a ver com a relação do sujeito com o seu meio social, então esse trabalho multiprofissional é essencial para justamente criar novos territórios, para que essa pessoa consiga viver e consiga recriar sua própria vida, sair literalmente desse buraco. E assim, você comentou sobre a necessidade que as pessoas têm de uma resposta cada vez mais imediata aos nossos problemas. E, às vezes, as pessoas recorrem a opções muito imediatas. Eu quero entender o que eu tenho e eu quero superar o que eu tenho, o problema que eu tenho. E, às vezes, elas recorrem a alguns profissionais que hoje a gente chama de coach, né? Que são pessoas que treinam as pessoas para superar os seus problemas. Mas como é que você vê essa relação da pessoa com problema de depressão procurar esses profissionais? Olha, essa sua colocação é fundamental, né? Porque se a gente está falando de trabalho multiprofissional, eu acho que é importante a gente afirmar algumas coisas e negar outras, né? Coach não é profissional de saúde, né? Para começo de conversa, né? O coach é um tipo de profissional que não tem nenhuma regulamentação pelo Estado, né? São pessoas de diversas profissões, de diversas formações que fazem cursos para serem uma espécie de treinador, né? Como você falou, que vai fazer com que colocar metas para a pessoa. O coach ele tem várias ferramentas, né? Que eles pegam de diversos lugares, programação neurolinguística, até mesmo de certas vertentes da psicologia, como terapia comportamental e outras coisas. E ele vai te dar metas para você bater, digamos assim, para você alcançar essas metas. O problema é que a pessoa em depressão, frequentemente, ela já sofre de uma autocobrança. Uhum. Ela já se cobra por não conseguir atingir certas metas socialmente, que foi colocado para ela. Metas que não são dela. Metas que não são delas, né? Exatamente, porque todos os desejos que nós temos, né, vêm da sociedade, vêm das relações humanas, né? E cada um, né, na sua vida, vai ter que singularizar, torcer essa demanda social segundo os seus próprios desejos, né? Então, a pessoa em depressão, ela já se sente muito culpada justamente por estar em depressão. E cada vez mais. Isso é uma coisa muito importante para a gente falar, né? Porque, frequentemente, a sociedade cobra, né? Como a Juliana estava falando, que essas pessoas em depressão saiam logo, o mais rapidamente possível dessa depressão. Eu acho que não. Acho que, como uma experiência humana, ela tem seu tempo próprio, né? Então... E o coach, né? Quando a pessoa procura um coach, ela vem buscando alguém que vai ajudar ela a sair dessa situação. E o coach vai colocar novas metas para essa pessoa. Então, pode piorar ainda o quadro depressivo. E, além do mais, me parece, então, que o coach ele não é uma solução para isso, para a depressão. Na verdade, talvez ele seja até uma das causas para isso. Ou seja, de uma certa cultura que coloca o sucesso acima de tudo, que a pessoa tem que ser popular, ter muitos amigos, ser muito bonita, ter muito dinheiro, ser muito competitiva, ter sucesso profissional, financeiro. E o coach, na verdade, alimenta isso. Então, eu diria que o coach seria a última coisa que a pessoa deveria procurar, ou não procurar, na minha opinião, num processo de depressão. E, assim, o que eu acho importante falar também é que,
como muito tem se falado de coach ultimamente, assim, é que quando a gente fala isso na condição de psicólogo, isso não é por uma disputa de mercado, né? Porque a gente não está falando de mercado, a gente está falando de saúde, né? Então, há de se ter o cuidado com o que está sendo produzido em termos de saúde e como é o manejo dessa condição de saúde. Porque nós, né, profissionais da psicologia, e eu vou falar especialmente da psicologia, a gente passa por uma formação 5 anos, e aí pós-graduação, e aí outras especializações e cursos, enfim. Então, a gente tem um preparo também para saber o momento de fazer essas devolutivas, o que a pessoa suporta escutar naquele momento, e se aquela pessoa entra numa crise em um dado momento com alguma devolutiva, a gente tem o preparo para conseguir dar um contorno para isso, né? Então, muitas vezes, nessa ânsia de eu preciso ter sucesso, eu preciso conquistar muitas coisas, vão se abrindo questões, e aí, pensando um pouco nisso que o Márcio estava falando, né, tem uma coisa que eu tenho, assim, me causa um desconforto muito grande, é quando eu vejo slogans e propagandas do tipo assim, se eu conseguir, você também consegue, se eu posso, você também pode. E aí eu acho fundamental que, assim, não... Assim, nem sempre o que eu conseguir, você vai conseguir, nem sempre o que eu posso, você vai poder, porque somos pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, com condições diferentes. Vivemos em contextos diferentes. Vivemos em contextos diferentes. Então, assim, dentro da perspectiva da psicologia, a vivência, o nosso trabalho, ele é muito particular, né? Então, eu estou olhando a pessoa na sua singularidade, no que ela pode, no que é melhor para ela, no que ela consegue fazer, como que ela vai conseguir funcionar nesse mundo que habitamos todos juntos, assim. Só que cada um no seu tempo, do seu jeito. Então, assim, esses slogans muito padronizados, se eu posso, você pode, isso me causa um certo desconforto, porque eu acho que isso agrava também essas condições, assim, porque entra nessa lógica do fracasso. Então, se eu não consigo ter um certo status profissional, eu sou fracassado. Se eu não consigo fazer uma dieta, eu sou fracassada. E aí, tudo isso vai agravando um sofrimento e saindo dessa condição de pensar a pessoa na sua particularidade para entrar nessa lógica de conflito com o outro, assim, né? Então, todo mundo consegue, menos eu. Eu tinha um professor que falava isso, assim, eu queria conhecer todo mundo, porque os pacientes que chegam até mim falam assim, nossa, todo mundo é feliz, menos eu. Todo mundo consegue, menos eu. E aí ele fala que ele queria um dia conhecer esse todo mundo, porque ele recebia uma infinidade de pacientes e esse todo mundo não existia, né? Eu acho que é importante o que a Juliana e o Márcio falaram nesse sentido de que se a gente está trabalhando com uma pessoa que está em sofrimento psíquico, que tem prejuízo funcional, estabelecer metas grandiosas, que é o que muitas vezes é ofertado em alguns programas de treinamento de habilidades sociais, por exemplo, seja de uma meta de ser feliz, estabelecendo tais etapas, isso vai precipitar e agravar sintomas depressivos, né? Então a gente tem que entender que não dá para fazer uma abordagem de qualquer forma, né? Que essa abordagem que é vendida em alguns contextos não são as mais adequadas. Isso é válido, por exemplo, também na psiquiatria clínica, né? A gente tem vários estudos que mostram que não tem necessidade, se eu estou diante de uma criança, de um adolescente com depressão leve, não tem nenhum estudo que aponte que é melhor fazer medicamento do que terapia sozinho. Os dois são iguais. Então, quando a gente compara psicoterapia e abordagem farmacológica para um paciente que está, um jovem, um adolescente que tem depressão leve, não tem diferença. Então, por que eu vou medicar esse paciente? E aí entra uma outra questão que a gente tem que pensar muito, que é a medicalização da vida. Hoje ninguém consegue lidar mais com a dor, com o luto. Então, se puder ter uma pílula, então às vezes eu escuto muito na clínica, porque eu não consigo dormir à noite. Aí você, de repente, o médico já iniciou um medicamento para dormir, eu já não consigo acordar de manhã, não tem um para eu acordar, então é medicalizar as vivências que são cotidianas. Eu não consigo mais lidar com o sofrimento, não quero mais lidar. Se puder ter um remédio para que eu esqueça isso, né? Então a gente tem que ficar atento ao que são essas demandas de fato, né? São muitas, é um tema que, né, gera muita discussão e a gente tem 2 blocos. Esse primeiro bloco está acabando, a gente continua a conversar no próximo bloco depois do intervalo. O Ângulos Ideias volta já.